Olá a todos, me chamo Kézia Ramos. Olá, me chamo André Caetano e hoje vamos explicar o experimento 12, transistores CMOS. O principal objetivo de nós realizarmos esse experimento é para conhecer como é que é o comportamento desse transistor, principalmente do CMOS. Como que é a diferenciação para o canal negativo e para o canal positivo, e também descobrir as suas curvas através da obtenção da corrente versus tensão. Então, nosso principal objetivo é entender o comportamento do transistor CMOS, positivo e negativo. Utilizamos como material o multímetro digital EDA DT98205A, osciloscópio digital 2530BK Precision, resistores de 10 kΩ, uma fonte DC POL 16B e um circuito integrado CD 4007. Aqui estão a foto dos materiais que utilizamos. E aqui a foto dos circuitos integrados. Da esquerda o NMOS e o da direita o NMOS e o PMOS juntos. Vamos lá. A primeira pergunta que ele faz é para nós identificarmos a pinagem dos pares CMOS no circuito integrado CD4007. A gente tem o canal P e o canal N. Nós temos a nossa montagem, né, de pares. Vocês podem ver, nós temos a montagem experimental e a pinagem do CD4007, onde nós temos aqui o CI, que é a nossa mini plaquinha, onde temos as ligações 1, 2, 3, 4 até o 14. E aqui nós temos o circuito integrado. Então, daqui nós conseguimos enxergar a parte negativa, ou a parte positiva, né? Os pares, perdão, os pares, isso. A parte negativa, a parte positiva, e o CMOS, que é o positivo junto com o negativo. E nós conseguimos enxergar os pares da pinagem CD4007. Como vocês podem ver, a primeira parte ela se resume a negativa, no meio a positiva, e como eu disse, a última parte é o CMOS, positivo com negativo. Bom, ele pede para que nós venhamos construir um circuito, agora usando primeiramente a parte positiva, que é o canal P, e aí ele pede que a gente construa um circuito para plotar uma curva que é VO sobre VI, que é que? Entrada versus saída, com uma fonte em 5 volts direto, um transistor MOS, né, de canal P, que no caso é o canal positivo, que é esse do meio que nós usamos, né? Se a gente voltar a olhar a pinagem, é o do meio. Então vamos lá. Então a gente entra com uma entrada que ela varia. Então, a gente tem duas entradas, perdão, de tensão, que uma varia e a outra fica estável. Uma fica com fonte 5 volts e a outra ela vai variando de 0 até 5. Nessa montagem que nós fizemos, obtivemos o valor de entrada, o valor de saída, e esse valor IDS, que é a amperagem, é o dado multiplicado vezes a corrente, perdão, a corrente não, vezes a tensão de entrada, vezes a tensão de saída passada pelo resistor montado nesse circuito. E aí nós temos o gráfico. Esse é o gráfico dado entre VI vezes VO. Vocês podem ver que é uma curva que ela começa alta e declina e desce. Depois, a gente tem que montar também o mesmo circuito agora para o canal negativo, que é a primeira parte. Nisso, continuamos segurando uma fonte V5 e outra variando de 0 a 5, com a entrada, como eu disse, com duas entradas, uma fixa e outra variando. E aí obtivemos o valor da tensão de entrada e da tensão de saída. Nisso, obtivemos o valor e fizemos a mesma coisa, já que ele quer uma curva do gráfico, a gente fez entrada versus saída e obtivemos o IDS, que é a amperagem. Esse é o valor e essa é a curva. Também começa em cima e conforme o tempo vai passando, que no caso a tensão de entrada que varia vai aumentando, vocês podem ver que pela curva ela vai diminuindo até chegar a zero. Nisso, ele pede também para nós construirmos agora um circuito usando as duas partes, tanto a parte negativa como a parte positiva, como eu expliquei anteriormente no gráfico. Então, a gente tem a tensão agora variando de 0 a 5, só que não de 5 em 5, como estava sendo das outras entradas, negativas e positivas. A gente tem uma variação mais ou menos assim: 0, 1, 2, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 3, 4, 5. E aí nós temos a tensão de entrada e a tensão de saída.
Como vocês podem ver, elas sempre são inversas uma das outras. E aí, nessa inversão, obtivemos a curva. E essa é a nossa curva apenas, tá? De entrada versus saída. Mais à frente, ele vai pedir também outra curva, mas eu vou explicar quando chegar lá. Mas como você pode ver, sempre as curvas elas são semelhantes. Começa alta e depois declina conforme vai aumentando a tensão. Então, quando a tensão é baixa, a resistência não se mostra muito alta. Então, ela sempre começa em cima e vai declinando conforme a tensão vai aumentando. E aí vai chegando a zero a nossa curva. E na hora do laboratório, nós plotamos a curva do inversor CMOS no osciloscópio e recebemos essa curva plotada. Quando nós aumentamos a frequência e colocamos no vídeo para filmar, dava para ver que eram umas curvas meio que a corrente ela ia passando de ponto a ponto. Então, modificava um pouco a curva. Nesse exercício, ele pede para a gente ajustar um modelo, como eu falei, dos valores da tensão limiar VT, da constante Kp para a equação que descreve o comportamento dos transistores CMOS, que é tanto do canal M como do canal U, utilizando os dados que nós tínhamos do item 2 e do item 3. Nisso, a gente tinha que fazer um cálculo usando métodos mínimos quadrados. E aí, quando nós vamos ver o cálculo, então, esse é o cálculo que nos dá. E como eu disse, é VO vezes aí QN MOS vezes PMOS. E como vocês podem ver, nesse gráfico dos métodos mínimos quadrados, conseguimos ver, vocês podem ver, esse primeiro aqui é o negativo e o segundo é o positivo. O que está de azul é o negativo, o que está de verde é o positivo. Que há um grande contraste, mas no final, essa curva de CMOS, que eu posso dizer assim, que as duas juntas, elas sempre vão começar alto quando a voltagem é baixa e sempre vão decrescendo conforme a voltagem aumenta, sempre chegando a zero. E esse é o nosso trabalho de transistores. Muito obrigada. Obrigado.